Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. A revelação de quem Jesus é muda completamente quem nós somos. Quem é Jesus para você? Quando as certezas caem e o caminho exige renúncia. Esse é o nosso capítulo de hoje, onde vamos trabalhar esse lugar, Jesus sendo apresentado por meio de milagres, ensinos, conduzindo os discípulos a uma revelação e trazendo aí sua identidade e o quanto custa segui-lo. Nesse lugar de olhar para Cristo, seguir a Cristo, o quanto tem custado para você esse caminho, esse caminhar com Ele. O nosso capítulo hoje é 16 de Mateus. Vamos ler a palavra? Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram-o à prova, pedindo-lhe que lhes mostrassem um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a você a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: que vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu vos digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves dos reinos. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia.
Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E aqui terminamos a leitura do capítulo 16. Nós estamos trabalhando esse olhar de Jesus, conversando, trazendo a sua fala sobre o reino, mostrando o seu ministério. No texto de hoje, o ensino central é o sinal que eles pedem, os líderes religiosos pedem um sinal. E Jesus diz que ele não daria um sinal para aquela geração. A lição é que a fé depende de provas externas, que a fé que depende de provas externas, dificilmente essa fé amadurece. E nós, como cristãos, temos promessas e precisamos exercitar a nossa fé naquilo que a palavra de Deus traz para a nossa vida como filhos de Deus. Jesus também fala do fermento, da forma em que os fariseus falavam. Ele traz um alerta aos ensinos que contaminam a nossa mente. Ideias erradas, elas crescem e afetam o nosso coração ou a nossa mente. Ele traz também esse lugar da confissão de Pedro, quando Jesus pergunta: que as pessoas dizem que eu sou? E eles falam. E depois ele pergunta: e vocês? E Pedro responde: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus, ele afirma que isso foi revelado por Deus a Pedro. Então, a fé nasce da revelação, não apenas do conhecimento. Conhecer é bom, mas precisamos também estar atento àquilo que Deus tem para nos revelar. E aqui nesse texto, Jesus também faz um anúncio do que ele iria sofrer um tempo depois. Jesus fala pela primeira vez sobre o sofrimento e a sua morte. E aí Pedro tenta impedir Jesus e o confronta. E Jesus diz: que o reino não se constrói sem cruz, sem entrega, sem renúncia. E ele, nesse momento, instruindo e trazendo as últimas reflexões aos discípulos e falando do que ele iria passar. Uma reflexão nesse lugar para nós linkarmos a nossa vida é entender que Pedro ele acerta reconhecendo Jesus, mas ele erra ao rejeitar a cruz. Ele fala que ele é o filho de Deus. Quando Jesus fala da cruz, ele fala: Não, Senhor, isso não vai acontecer. E isso mostra que podemos ter revelação espiritual, mas ainda precisamos crescer emocionalmente. Muitas vezes queremos um Cristo que resolva problemas, não um Senhor que transforma, um Senhor que cuida, que revela caráter, que modela o nosso viver cristão. Jesus nos convida a alinhar os nossos desejos à vontade do Pai, à vontade de Deus, lidar com as frustrações, abrir mão do controle e amadurecer, amadurecer na fé. Vamos aplicar isso à nossa vida. Quem
é Jesus para você nos momentos difíceis? Porque eu também me faço essa pergunta: quem é Jesus? Quando estou em momentos desafiadores, temos que ter cuidado com os fermentos que destroem a nossa fé e não confundir a revelação com maturidade, progresso. Ah, é um progresso, é um processo também. Eu trabalhar tudo isso em mim. Ser maduro exige um processo, exige aprendizado, exige um dia após o outro. E tomar a cruz significa morrer para o meu ego, para controle, para querer trazer tudo dentro daquilo que eu acho que está correto, para expectativas que não são reais, e seguir a Jesus. Seguir a Jesus é perder aqui nessa vida terrena para ganhar a vida futura, o lugar que é eterno, a eternidade. E eu deixo uma pergunta: o que Jesus está chamando a você hoje para você negar? Para que você viva plenamente o propósito dele na sua vida. Seguir Jesus não é apenas crer, é transformar sua vida. Vamos orar? Senhor, revela-nos cada vez mais a tua palavra, revela-nos a ter fé, revela-nos, Senhor, como crescer, como sim transformar esse viver cristão, como entender o processo para amadurecer e estar sempre, Pai, nos direcionando àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado por esse momento tão especial de estarmos aqui e falar da tua palavra. Até o nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.